eu já vou passar para você, Luquinhas, sobre o arrependimento dos artistas, né? Que a gente viu aí, de novo, artistas que fizeram o L, agora falando... Isso foi outra mentira, negão, que você esqueceu da campanha do Lula. Que ele falou que seria o governo verde, o governo pelo meio ambiente. E o desmatamento, as queimadas na Amazônia só aumentaram. E aí o pessoalzinho que fez o L tá meio arrependido. Pode rodar aí, Felipinho, pra gente ver, já passando a palavra pro Lucas Pavanato. Acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou? Que aquele mal-estar ficou lá atrás. Pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. A gente elegeu esse governo porque foram 4 anos dando ré na história. Usaram a política para deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas tomaram conta das nossas florestas. A gente elegeu esse governo porque ele se pintou de verde. Dizendo para o Brasil e para o mundo que a natureza é nosso maior patrimônio. E que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome. Mas depois de 100 dias de governo, acabou o clima. Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco temporal aprovado na Câmara, desmonte da lei da Mata Atlântica, além do enfraquecimento dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Um verdadeiro pacote da destruição. São medidas que afetam todos nós e principalmente revogam demarcações dos povos indígenas. Sacrificando a vida dos verdadeiros guardiões da floresta. Uma mudança que vai devastar de vez nossos ecossistemas. Alterando radicalmente o regime das chuvas, colocando em risco tanto o agronegócio quanto a produção de alimentos do pequeno agricultor. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai acabar com a fome se a gente não tem nem clima para botar comida no prato? Ainda dá tempo. O presidente da República pode impedir esse desastre. Por isso vamos pressionar o Lula para que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto. Assine agora a petição que será entregue diretamente ao presidente durante esse mês que celebramos o meio ambiente. Porque só assim a gente realmente vai ter clima para poder comemorar. Vamos juntos? Olha aí, ó. Eu queria falar sobre essa situação, mas também deixando claro, foi uma pressão pela situação do marco temporal. Eles fazem, na verdade, uma cobrança ao Lula. Ó, Lula, dá uma atropelada aí no Congresso, banca aí a situação do marco temporal, sobre as terras dos indígenas. Foi uma crítica ao Lula, mas também uma cobrança ao Lula sobre a situação do marco temporal das terras indígenas que estão querendo agora tirar terra de produtor agrícola, das pessoas do campo, mais uma vez, para devolver para índio. Ah, mas os índios passaram por lá. Gente, então você vai ter que acabar com o Brasil inteiro. Então você vai ter que tirar a casa de todo mundo, porque os índios passaram por tudo que é lugar. Agora, sobre essa situação, eu queria falar sobre a hipocrisia dos artistas, tá? E não só brasileiros, porque como eles criticavam o Bolsonaro. E agora aumentou o desmatamento na Amazônia. E a cobrança é muito menor. Inclusive, né, os artistas aí do exterior, Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio, cansavam de atacar o Bolsonaro. Vai mandar o Leonardo DiCaprio fazer Titanic. Vai se meter na política do país dele e parar de falar besteira, porque eu quero ver ele criticar agora. Eu quero ver ele criticar no governo Lula, quando o desmatamento aumentou. Esse povo tá calado com o Canadá, você acha que... É isso, agora tem as queimadas, o Brasil? Tem as queimadas no Canadá. Eu ia falar isso, negão, as queimadas no Canadá. Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê o Mark Ruffalo? Manda ele virar o Hulk e parar de falar do Brasil, porque ele só fala besteira. Mas o pior é que você vê que, até mesmo quando supostamente eles estão fazendo uma crítica, eles não criticam quem tem que ser criticado. É. Eles têm que criticar o Lula, porque o desmatamento aumentou, porque as queimadas estão voltando, porque não existe nenhum tipo de política pública no sentido daquilo que ele havia prometido, mas não. Eles atacam o Congresso por uma medida que foi positiva. Quando você fala do marco temporal, você está garantindo a propriedade de famílias que durante anos ocuparam aquele território, durante anos estavam estabelecidas lá e por meio de demarcações muitas vezes perdem a sua propriedade. É uma garantia de direitos. Ou seja,
até mesmo a crítica, até mesmo aquela hipocrisia de quem apoiou o governo Lula, dizendo que ele ia defender o meio ambiente, mesmo sabendo que quando ele foi presidente da República da primeira vez, a Marina Silva saiu escorraçada do governo porque ele não teve compromisso com a agenda ambiental dela, até mesmo quando eles vão ser hipócritas em sua crítica. Exatamente. Tá fazendo de novo. E tá fazendo de novo. Até mesmo quando eles vão ser hipócritas nas suas críticas, eles não criticam de verdade. E daí eu associo ao Felipe Neto também. Porque o Felipe Neto ganhando prêmiozinho de fake news, só que ele é uma fake news ambulante. Ele era o cara que criticava o Lula no passado, assim como esses artistas criticavam o Lula no passado. E agora ele apoia o Lula. Ele é o cara que tem vídeo dele criticando o PL da censura que avançou na Europa. Muito semelhante ao que querem avançar no Brasil. Mas agora ele defende o PL da censura. Ele era o cara que dizia defender a democracia. Pregou a democracia, disse que o Lula tinha que ganhar para defender a democracia, mas passou pano pro Maduro. Não teve coragem de defender a democracia porque ficou com medo da militância. Então ele é uma fake news ambulante. E esses artistas também são uma fake news ambulante, porque eles não estão defendendo uma pauta. Se estivessem realmente defendendo uma pauta, a cobrança seria direcionada ao Lula. Por que o desmatamento aumentou no governo Lula se o compromisso, teoricamente, dele era com a pauta ambiental? Por que o Ministério da Marina Silva foi esvaziado, inclusive com a articulação do governo, com o ministro do governo minimizando o que aconteceu? Eles não estão cobrando o governo, não. Por quê? Porque eles são partidários de um lado. Então eles compram a agenda de um lado e não podem criticar o outro. Na verdade, a Marina Silva é uma pedra no sapato do Lula. Exatamente. Porque ele se elegeu com a bendita pauta verde, e como ninguém botava fé na bendita pauta verde dele, o que ele falou? Falou, não, eu tenho aqui Marina Silva. Aí convenceu a Marina... Ela se submeteu a isso. Exato. Ela aceitou, ela sabia que estava sendo usada, aceitou ser usada apenas para ocupar um cargo, para voltar a ter algum tipo de relevância política, porque a relevância ela tinha perdido, e ela se submete a isso. E daí você acha que esses artistas, eles realmente têm alguma preocupação sincera, e agora, legítima? Agora que ela tá batendo o pé, é justamente o momento em que a pasta dela é esvaziada. O ministério dela é esvaziado. E é esvaziado, não é esvaziado perdido, é esvaziado e trazido para outros lugares onde o governo pode mexer, onde ele não tava conseguindo convencer a Marina. Você vê que doideira? E aí, vamos combinar, mano, não dá para acreditar em nenhum daqueles artistas. Pavanato, segura aqui o microfone para mim. Gente, vocês têm que entender que o marco temporal não, que o governo, a gente não votou por isso, a gente não sei o que. Tem a santa paciência, fazendo irmão. Pose, tudo fazendo pose. Cada um falava uma frase. Não, e na cara dura ensaiado. Todo mundo tinha o mesmo texto. Todo mundo tinha o mesmo texto e pegaram só uma frasezinha, fazia uma pose. Zoado, uma palhaçada. Zoado. Eu vou te passar, Alessandro, pelo seguinte, porque eu não vejo a hipocrisia só dos artistas, eu vejo a hipocrisia de todo mundo. Por quê? Eles não achavam que o governo Lula seria maravilhoso, porque eles não são burros. Ao contrário de muita gente ignorante que sim votou no Lula sem saber o que estava fazendo, eles sabiam o que eles estavam fazendo. É o que eu digo, ou vocês acham que os artistas realmente acreditavam que o Lula ia defender com unhas e dentes a Amazônia? Eles acreditavam no Pix. Sim, é isso. Ou vocês acham que o Felipe Neto acreditava que o Lula não iria receber o Maduro com tapete vermelho, como aconteceu e ele criticou? Ou vocês achavam que os comentaristas políticos aí de outras emissoras não sabiam que o Lula financiava o Maduro, também criticaram, que o Lula ia pregar o ódio, também criticaram? Eles sabiam de tudo. E aí, é o que o Negão falou, é o Pix, é o bolso. Eles sabem que o dinheiro vem da esquerda. Para o meio artístico, o dinheiro vem da esquerda. Onde o que acontece? O Lula compra apoio, como ele faz no parlamento. Como ele faz no Congresso, como ele faz na Câmara dos Deputados, no Senado, ele faz com os artistas. Ele faz com as emissoras, onde sai dinheiro e assim eles têm que apoiar. Por quê? Para se sustentar. Aí a cobrança vem sem cobrar, né? Sim, é uma cobrança que não pode, cobra. Porque a autonomia, a independência está comprometida. A partir do momento que você é financiado por um governo, como que você vai criticar o governo que está te financiando? Exato. Artistas aí recebendo milhões, enquanto o pequeno artista que realmente poderia ter algum tipo de financiamento não recebe. Então é uma galera hipócrita, comprometida, que não tem nenhum tipo de opinião legítima e que quando é pra criticar de verdade não critica. Porque tá a opinião ali enviesada, porque tem laços com o governo. O governo Bolsonaro era muito criticado pelo meio artístico. Então, legitimamente, todo mundo pode criticar qualquer tipo de governo. Agora, por que não é a mesma ênfase na crítica agora, nesse momento? Por que você não vê a mesma ênfase até mesmo da Marina Silva?
que criticava o governo Bolsonaro porque houve aumento do desmatamento, olha só as queimadas. Mas agora aumentou o desmatamento e você não vê uma crítica. Não, mas a culpa é do Bolsonaro, porque outro dia eles estavam falando que é a vingança de alguns setores madeireiros por causa da mudança do presidente. Ou seja, uma coisa que está acontecendo num governo que já está aí há 6 meses, a culpa... Em quem a gente vai botar? Precisamos de um culpado. Quem é? Bolsonaro. É um exagero, Alessandro? Eu atuo na parte ambiental, meu escritório é especializado em direito ambiental. Então, eu já acompanho vários governos a questão, tanto em questões do IBAMA ou a própria questão das secretarias de Estado e secretarias municipais. A legislação não teve mudança nenhuma. Então, o que aconteceu foi que, na verdade, houve uma flexibilização no governo Bolsonaro nas questões das autuações e nas execuções de infrações ambientais. Então, isso praticamente acabou... E houve um desmonte também dentro desses órgãos públicos, né? Então, o que está acontecendo agora é que Marina Silva assume o governo, ela não tem praticamente equipes para conseguir atender toda essa reorganização, e aí ela está desmontada realmente o ministério dela. A questão do desmonte do ministério, eu vejo assim, foram colocadas atribuições demais lá dentro. Colocar o CARS, colocar a questão da lei de saneamento básico, todas as questões de resíduos lá dentro. Eu acho que a questão de resíduo ainda cabe para o Ministério, mas saneamento básico, eu acho que isso tem que ficar na execução do serviço. A própria questão do CARS tinha que estar na questão das pastas que foram movimentadas. Eu acho assim, nesse sentido eu não acho que houve desmonte, porque só a pasta do Ministério do Meio Ambiente, ela já é muito pesada. Nós temos não só a questão do IBAMA, mas nós também temos o CTN-Bios, que é a parte de licenciamento dos transgênicos, de todas as organismos geneticamente modificados, e já é um órgão pesado. Então, o que acontece hoje, isso já o Salles falava, é que esses madeireiros e essas pessoas entram em terras que estão em disputa, nem em disputa, estão largados porque era um proprietário, morreu, os herdeiros também não se interessaram, e você não tem como atuar nessas áreas, porque não é terra da União, então eu não posso lá fiscalizar, eu posso lá fiscalizar e autuar o dono da terra. Só que o dono morreu, eu não sei quem é. Tá uma briga entre os filhos. Não, e nem o filho quer saber, porque ele sabe que aquilo é uma roubada para ele nem quer. E aí o próprio Ricardo Salles falava, nós estamos tentando identificar quem são os proprietários e quem são os herdeiros dessas terras para poder cobrar ações dele, porque nós não podemos fazê-lo. Mas os artistas cobravam muito mais do Bolsonaro do que cobram hoje em dia. Você vê que eles tratam o Lula como um herói. Lula, precisamos de você. Votamos em você. O Lula nunca foi herói quando o assunto é meio ambiente. Pilhado, rolou 10 bilhões na primeira semana. Lembra? Da Lei Rouanet. Da Lei Rouanet. Sim. E a questão da Lei Você vai cobrar o pai, mano? Mas é isso que eu tô falando. Então a gente tem que cobrar a hipocrisia desses artistas. É isso aí. A gente tem que mostrar que isso aí é tudo orquestrado, é tudo planejado, é tudo pago. Assim como ele pagou 1 bilhão e 700 milhões em um dia essa foi montada na Câmara dos Deputados, ele pagou pelo apoio dos artistas. E ele sempre pagou. A gente sabe a turminha dos artistas que sempre apoiou o Lula. Tem nome, tem vários. Aqui na Jovem Pan, recentemente a gente teve um Direto ao Ponto, que foi, cara, eu considero um dos melhores Direto ao Ponto, foi com o Aldo Rebelo. Ele fala dessa parte do marco temporal e ele explica, ele fala, gente, o marco temporal, assim, a grosso modo, assim, o Alessandro tá aqui, ele pode me corrigir, a grosso modo é simplesmente o seguinte, ó, do jeito que as terras estão agora, é como elas têm que ficar, ponto. Se você tira, se você, do jeito que o pessoal quer fazer, é o seguinte, você tá com a sua terra lá, você tá trabalhando e tal, o camarada chega e diz assim, então, isso aqui foi terra indígena. E aí, vale o país inteiro, quando você usa Quando você usa esse argumento, quando você usa essa métrica, literalmente vale o país inteiro. E o Aldo fala uma coisa que é, assim, de você pensar, que ele fala, a área indígena que a gente tem hoje no Brasil é maior do que de muitos países da Europa. Olha a dimensão disso. E aí a gente para pensar, num outro ponto aí já é mais comigo, que é o seguinte, você tem essa área na mão dos indígenas e é uma área que eles não estão aproveitando nem para uso próprio. Hoje o índio, ele tem que se preocupar com garimpeiro, ele tem que se preocupar com madeireiro, ele tem que se preocupar com traficante. Olha, a gente viu o que aconteceu Roraima, não foi? No começo do ano, que teve aquele caso com os índios lá. Foi Roraima, né?
Olha aquilo, olha os absurdos que a gente viu ali. Por quê? Porque olha a galera que os índios têm que enfrentar hoje. E o Aldo fala muito sobre essa coisa. Ele fala assim, ó, se você vai parar pra olhar em que terra, em que parte de terra que esse povo tá de olho, estão de olho em terra que tem minério, estão de olho em terra produtiva. Não, e sabe o que é pior? Você vê essa crítica toda e essa defesa deles como se os índios fossem uma população, os indígenas, as populações indígenas fossem populações imensas e não tivessem terra suficiente para que eles pudessem habitar. É exatamente o contrário. É como você mesmo disse, existe muita terra, existem países inteiros eles não dão conta. que já pertencem a esses índios. Eles não dão conta de cuidar dessas terras e daí você também não tem nenhuma ferramenta. Eles são donos da terra, teoricamente, porque eles não podem explorar os recursos naturais. Então o que acontece? O recurso é explorado de forma ilegal, de forma que prejudica ainda mais o meio ambiente. O governo, em vez de buscar alternativas que realmente permitam que o índio explore a própria terra, extraia os recursos naturais, mas com sustentabilidade, não fornece nenhuma alternativa. E quer o tempo todo mais demarcação, porque virou negócio. Quanto mais terra tem, mais o mercado negro cresce, e vai virar explorar. moeda política. Vai virar moeda política. Ah, então, empresa fulana de tal não tá a fim de ajudar, não tá contra a gente, então vamos lá e vamos dizer que aquela terra ali não é dela. Agora imagina você tá na sua casa. Olha que doideira isso. Imagina você tá na sua casa. Calma. Imagina você tá na sua casa. Não é essa anarquia toda. Você tem uma terra de anos da sua família. Você já tá ali há muitos anos. Aí vem a pessoa e fala, os índios estiveram aqui antes de você. Agora você vai ter que sair da sua casa. É isso que acontece. Demarcação de terra, muitas vezes acontece isso. E exatamente porque surgiram esses tipos de conflito de interesses que os deputados foram lá, legislaram e criaram um marco temporal. Que é importante sim para garantir a propriedade privada. Olha o tanto de terra demarcada que já existe. Pra que mais? Pra que passar por cima, às vezes, da propriedade de uma pessoa que já está ali há anos? Mas, então um direito de um não pode ultrapassar o direito de outro. Um minuto todo mundo, que a gente